Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandro Silva, sou licenciado em Ciências Biológicas, sou mestre em Biologia Animal e tenho experiência na área da educação, tanto de ensino básico quanto de ensino superior, há cerca de 4 anos. Hoje eu vou estar ministrando uma das aulas mais importantes que eu considero de estar ministrando para vocês. A aula hoje é de metodologia científica. E desde já, eu peço para que vocês tenham a apostila sempre em algum local que seja acessível, seja no computador de vocês, seja em alguma pasta da nuvem, seja até mesmo imprimida. Por quê? Tem diversos tópicos da apostila de vocês que estão ensinando ou estão orientando a como formatar o trabalho acadêmico de vocês. Então, nesses tópicos está escrito coisas como tamanho de margem, tamanho de letra, tamanho de espaçamento, distância entre parágrafos, como colocar um título, como fazer uma tabela, como editar um gráfico, como esse gráfico deve ser apresentado. Tudo isso vocês devem consultar no momento que estiver redigindo o trabalho científico de vocês, no momento que está fazendo a parte da escrita do trabalho, a parte da edição do trabalho, a forma que você vai apresentar esse trabalho, tanto para a sua faculdade, quanto para o seu trabalho, ou para uma comunidade científica. Se hoje, aqui nessa aula, nós ficássemos discutindo tamanho de letra, tamanho de espaçamento, tamanho de margens, tudo isso, a gente ficaria discutindo aqui durante horas e não seria proveitoso. O mais proveitoso é que você tenha a apostila e consulte essa apostila para saber todas essas formatações. Um outro ponto é o seguinte, a aula de hoje é dividida basicamente em 2 momentos. Vocês podem perceber que a apostila de vocês também está dividida basicamente em 2 momentos. No primeiro momento, a gente discute o que é uma metodologia científica e como ela é aplicada nos diferentes tipos de trabalhos acadêmicos. No segundo momento, a gente vai continuar discutindo a metodologia científica, mas por um outro âmbito. Vamos falar da famosa, temível, maldita e bendita ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nessa parte da apostila, que é a parte fundamental que vocês devem ter para estar sempre consultando. A primeira parte vamos discutir profundamente aqui. A segunda parte, nessa aula, vamos fazer um resumo. Vamos passar um pouquinho sobre elas. Como eu posso dizer, nós vamos escanear o que está ali escrito, porque as miúças, os detalhamentos, é importante que vocês consultem no momento que está fazendo o trabalho, senão essa aula ficaria maçante, gigantesca e não útil. A parte útil nós vamos começar agora, tá bom? Quais serão os tópicos dessa aula? Vamos falar dos tipos de trabalhos científicos, os conceitos de pesquisas científicas, o que é um projeto de pesquisa, como se faz uma introdução, o que tem que estar ali, o que é a delimitação do tema e a importância disso, problema da pesquisa, vamos falar sobre hipóteses, vamos falar sobre definição dos objetivos, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma justificativa e como fazer essa parte do trabalho, escolhas metodológicas e técnicas de uma pesquisa. Aí vamos entrar naquela segunda parte da apostila, a parte gigantesca da apostila de vocês, que vocês devem ter sempre acessível em algum local. São as regras da ABNT e por fim vamos dar algumas dicas importantes para fazer o seu trabalho. Seguinte, gente, basicamente a metodologia científica pode ser resumida nessa charge. Gente, estou falando que é um resumo do que é a metodologia científica, tá certo? O que é a metodologia científica? É uma metodologia criada lá por Galileu Galilei, aquele mesmo que foi condenado pela Inquisição da Igreja Católica, quando ele propôs que a Terra, ele pegou trabalhos anteriores, ele apenas apresentou provas de que a Terra era, na verdade, redonda, era, na verdade, uma coisa parecida com uma bola. Na época foi muito contestado, né? Ia contra as ideias que estavam presentes naquele momento da igreja, porém ele criou, né? Ele cunha a partir dali a metodologia científica. A metodologia científica, ela parte do seguinte pressuposto: observa-se um fenômeno, aí você, ao observar aquele fenômeno, você pergunta, uai, o que está acontecendo ali? Ou como está acontecendo esse fenômeno? A partir do momento que eu observei o fenômeno, eu questionei como está acontecendo aquele fenômeno, eu começo a teorizar sobre aquele fenômeno, eu começo a criar hipóteses, eu começo a tentar explicar, sem fazer experimentos, apenas através da observação do fenômeno, apenas através do que você conhece até ali, daquele momento do fenômeno, você começa a propor, olha, essas questões que eu estou tendo sobre esse fenômeno podem ser explicadas perante essa ou essa hipótese. Então, você criou uma série de hipóteses. A partir daí, você tem uma predição. Você começa a predizer aquele fenômeno e começa a pensar no seguinte: eu tenho um fenômeno observado, eu tenho certas hipóteses para esse fenômeno,
E a partir daqui, eu vou criar experimentos, eu vou criar formas de estar testando aquelas minhas hipóteses. Tá certo? Então, eu crio experimentos, eu crio métodos e metodologias para estar testando a respeito daquele fenômeno. A partir do momento que eu fiz esses testes, eu fiz esses experimentos, aqui está o gatinho pensante, né? Eu vou ter resultados sobre este fenômeno. E a partir do momento que eu tenho resultados sobre esse fenômeno, é importante que eu publique esses resultados sobre o fenômeno ou apresente à comunidade científica ou mesmo apresente para a minha faculdade como uma forma de um trabalho de conclusão de curso, como uma forma de dissertação em um mestrado, como uma forma de uma tese em um doutorado. A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre a diferença de dissertação, tese, mestrado, monografia, tá certo? Porém, aqui vocês percebem uma certa continuidade, uma certa linearidade, né? Aqui está meio linear, tem a observação, o questionamento, a hipótese, uma predição, um experimento e os resultados. Mas, na verdade, quando a gente observa o experimento científico na prática, a forma de fazer ciência na prática, a gente vê que é um pouco mais complicado, não é uma coisa tão linear, não. Vamos começar aqui, por exemplo, do momento que você fez o experimento. Olha só, você chegou ao seu experimento e, ao fazer seu experimento, você obteve os seus resultados. No momento que você obteve os seus resultados, você pode confirmar a sua hipótese, então aquela hipótese que eu pensei a respeito daquele fenômeno, ela está correta, a hipótese que eu pensei, ela está correta, então eu crio uma ideia disso e essa ideia vai ser base para novas observações. Você lembra que a observação e a hipótese, ela parte a partir do momento que você tem conhecimento daquele fenômeno até ali? Entenderam? Então, quando as pessoas teorizavam a respeito do porquê chovia, a princípio, né, diversas religiões argumentaram que era por vontades celestiais, né, vontade acima do limite da Terra, então existiriam seres superiores, diferentes em cada religião, que fariam chover. Aí a gente começou a teorizar a partir daquilo e começou a surgir hipóteses que não. A partir do momento que a água evapora, formam-se nuvens. Então, se tem água evaporando, tem nuvem. Se tem nuvem, tem chuva. Entenderam? Então, a pessoa começou a criar uma hipótese a partir daquilo. Se aquilo foi comprovado, então ela tem uma teoria ou ainda assim, ainda é uma hipótese. Mas eu vou voltar a falar disso um pouquinho depois. Ela tem uma teoria sobre aquilo. Ela tem uma ideia sobre aquilo, como acontece. E aí, gente, volta a ser observado. Porque a partir do momento que você fez o experimento, tem um resultado, criou-se ali uma ideia, você tem que observar de novo para ver se aquele experimento, perante outras condições, aqueles resultados, perante outras condições, eles continuam acontecendo, eles continuam sendo observados. E no caso contrário, e no caso da minha hipótese não ser confirmada, eu tive uma hipótese sobre aquela observação. Fiz meu experimento e essa hipótese não foi confirmada. Eu vi que eu estava errado a princípio sobre a minha hipótese. O que é feito então? Você volta a fazer a observação, você pode propor um novo experimento, você pode propor outras hipóteses, ou pode até mesmo falar, olha, o resultado é esse, perante o que eu tive. A minha hipótese estava simplesmente errada. Resultados que não corroboram com a sua hipótese também são resultados, e na verdade são tão importantes como resultados que corroboram com a sua hipótese. A palavra metodologia tem origem grega. Meta significa em direção a, e odos, caminhos, logos, discurso. Etimologicamente, então, metodologia é um discurso sobre o caminho que alguém deve percorrer se pretende fazer ciência. Em outros termos, é uma disciplina que capacita alguém a avaliar métodos, identificando limitações e implicações que dizem respeito às suas utilizações. Então, na metodologia científica, você vai estar fazendo dois momentos de trabalho. O primeiro trabalho, você avalia os métodos, avalia aqueles experimentos, como eles são feitos. Então, você cria momentos, olha, esse experimento, ele é bom até aqui. A partir daqui, ele já não funciona mais. O experimento, ele é bom só nessa situação e outras situações não. Então, é uma forma de estar delimitando esses métodos. E também, a metodologia científica tem uma segunda parte, que é a parte que ela vai falar a forma que você vai apresentar os resultados da sua ciência para o público. Qual que é esse público? Diverso público. Igual eu falei aqui, pode ser faculdade, pode ser a comunidade científica como um todo, pode ser uma banca de defesa de trabalho de conclusão de curso, entre outras coisas. O método é uma série de preceitos abstratos que regulam a ação. A metodologia é um conjunto de procedimentos utilizados, uma técnica e a sua teoria geral.
A metodologia avalia a aplicação do método por meio de procedimentos e técnicas que garantem a legitimidade do conceito obtido. Nesse slide, então, a gente observa qual que é a diferença básica, primordial entre método e metodologia. Olha só, método é uma série de preceitos que vai regular a ação. E a metodologia é o conjunto de procedimentos que vão ser utilizados. De uma forma mais resumida, gente, a metodologia, ela é o caminho. O método é a forma de percorrê-lo. Então, na metodologia, eu, por exemplo, vou usar a metodologia de apenas observar o fenômeno. Eu não vou medir o fenômeno, eu vou apenas observar. Estou observando, por exemplo, como se formam chuvas. Então, estou observando apenas. O método vai ser o seguinte, olha, eu vou observar de dia, eu vou observar de noite, eu vou observar logo após chover, ou vou observar em um momento que não chove há muito tempo. Entenderam basicamente a diferença? Vamos lá. A metodologia se relaciona com a epistemologia. Epistemologia, gente, de uma forma bem resumida, bem básica, bem clara para vocês, é a forma de estar sistematizando um certo estudo, é a forma de estar estruturando, tá certo? Então, epistemologicamente falando, um conceito, por exemplo, eu vou falar a respeito de como são feitos os carros do ponto de vista epistemológico. Então eu posso olhar para como é feito um carro com base na história. Então, em determinados momentos da história o carro foi feito assim, em outros momentos o carro foi feito assim, em outros momentos o carro foi feito assim, devido àquele fator histórico. Ou eu posso olhar simplesmente para a questão mecânica. Então, em determinados momentos da história, o carro tinha tal tipo de injeção hidráulica. Em outros momentos, ele nem tinha injeção hidráulica. Em outros momentos, o carro era movido a vapor. Em outros momentos, já tinha um combustível fóssil utilizado ali. Entenderam? Então, é a forma de estar estruturando essa coisa que você está observando ou essa coisa que você está querendo explicar. Um estudo que tem por objeto a própria ciência, os discursos e as técnicas específicas de cada ciência em particular. Ela tem interesse pela descrição e análise dos métodos, esclarece seus objetivos, utilidades e consequências. Ela compreende todo o processo de pesquisa científica. De uma forma bem resumida aqui, está falando que a metodologia, ela estuda a própria ciência e ela vai estar vendo qual é o objetivo, qual é a utilidade, qual é a consequência do método que você vai estar utilizando para fazer sua predição a respeito daquele fenômeno observado, a respeito daquela coisa que você está querendo explicar. Gente, deixando bem claro, tá? Eu estou citando aqui fenômenos naturais porque para mim é mais cômodo falar sobre fenômenos naturais, uma vez que eu sou biólogo. Mas quando eu falo de fenômenos, pode ser fenômeno social, como a formação de uma cultura, a formação de uma sociedade, a formação de uma linguagem. Tudo isso também são fenômenos que são observados pela ciência e que podem ser explicados e que podem ser elucidados através de uma melhor metodologia científica. É necessário referenciais epistemológicos, métodos e procedimentos técnicos. Referenciais epistemológicos são as formas que a ciência caminhou até ali. O que é de referência de pensamento científico a respeito daquele fenômeno que você está observando. Métodos são as formas que você vai estar utilizando para estudar. E os procedimentos técnicos, eu vou falar um pouquinho deles a seguir. Quanto a isso, o pesquisador deve compreender que sua concepção tem uma dimensão fundamentalmente histórica e que depende da especificidade do objeto investigado. Não há um método científico geral onde todas as ciências venham a encontrar o seu lugar comum. Importantíssimo falar sobre isso. Olha só, eu estou falando que existe aqui uma certa tranquilidade minha para falar a respeito de ciências naturais. Então existem certos métodos que são utilizados apenas para ciências naturais. Se eu fosse falar aqui, por exemplo, de ciências humanas, na hora que eu fosse utilizar meus exemplos, eu utilizaria de ciências humanas, eu utilizaria outros tipos de métodos. Por exemplo, se eu quero testar a quantidade de chuva de uma região, eu avalio quanto choveu em determinado tempo, com quanto choveu em outro determinado tempo, vejo a quantidade e sei que nesse tempo choveu mais que nesse tempo aqui, por exemplo. Se fosse observar, por exemplo, como é que é a funcionalidade ou como se formou uma cultura, eu teria que pegar livros, eu teria que estudar a respeito da formação dessa cultura, eu teria que entrevistar pessoas que são antigas nessa cultura. Então, as formas são diferentes, tá bom? Se tiver alguém de ciências humanas me escutando e eu estiver falando besteira aqui, eu peço desculpa, tá? É muito mais claro para mim falar das ciências naturais. Mas mesmo assim, ciências humanas me interessa muito, estudo bastante. Importância enquanto olha, a metodologia, ela tem sua importância enquanto disciplina, desenvolve a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os fatos.
metodologia científica parte da ideia que você vai estar observando fatos e a partir desses fatos você consegue selecionar quais são relevantes para a sua pergunta ou para a sua hipótese, você consegue organizá-los cientificamente, então tem critérios para a organização desses dados e a partir desses fatos, né, que são os dados que têm que ser reais, você tem os seus resultados. Seu conteúdo programático deve se pautar na compreensão da ciência enquanto trabalho de construção do conhecimento. Então, gente, na nossa sociedade tem pessoas, ou tem entidades, ou tem grupos, né, formados que estão responsáveis pela construção do conhecimento da nossa sociedade. São muito importantes, que são os cientistas, os pesquisadores, os que trabalham na área de construir conhecimento. Eu costumo falar muito o seguinte, é uma frase muito importante. Numa aula de metodologia científica, é muito mais importante ensinar metodologia científica do que a BNT. A BNT é importantíssima, estou dizendo que ela não é importante, ela é muito importante. Mas é muito melhor que a gente aprenda a respeito do que é metodologia científica. De uma forma básica, é uma maneira estruturada, técnica, bem pensada, de se fazer o conhecimento científico, de se produzir conhecimento. O conhecimento, ele parte do princípio que eu quero falar que uma coisa acontece dessa maneira para a sociedade. Então, eu tenho uma série de estudos que são feitos, uma série de estruturação que foi feita, uma série de discursos que foram feitos atrás, para que essa coisa que eu estou falando aconteça daquela maneira mesmo. Isso é metodologia científica. Aí é o seguinte, no momento que eu já tenho essa construção de conhecimento, no momento que eu já fiz esse conhecimento e eu quero apresentá-lo para a sociedade, a forma com que eu vou apresentá-lo pela sociedade, a forma com que eu devo apresentar, isso é da ABNT, no Brasil, né? Obviamente, em outros países você vai ter outras normas técnicas, entenderam? Então, toda a construção do conhecimento se pauta na metodologia científica. Lá no fim do processo, tem o momento que eu vou apresentar esse conhecimento para a sociedade. É aí que entra as normas da ABNT. Ela vai regular a forma de apresentar esse conhecimento.